Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Origens Genealogia. No quadro de hoje nós iremos tratar de judeus sefardita, filhos bastardos e genealogia. Você não entendeu mal, não ouviu erradamente. Iremos falar de judeus sefarditas, filhos bastardos e genealogia. Eu sou Tiago Torres, historiador e genealogista, doutor pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E trago comigo larga experiência no campo da pesquisa e na escrita da história da família. Quem quiser saber um pouco mais da minha trajetória, acessa o meu currículo que está à disposição na descrição desse vídeo por meio do link da plataforma Lattes do CNPq. E para quem nunca esbarrou comigo na internet, nunca me viu em nenhum canto e tropeçou nesse canal, você também pode me seguir lá no @origens_genealogia e conhecer o nosso trabalho lá no Instagram, correto? Me segue lá. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha e comenta. Fica comigo até o final que você vai entender qual é a relação da genealogia com os filhos bastardos e com os judeus sefarditas, correto? Deixe-me explicar. A missão desse canal é ajudar pessoas, é ajudar você a conhecer a sua origem, a história da sua família, a trajetória dos seus ancestrais e a longa aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. O objetivo desse canal, todos já sabem, popularizar a genealogia, democratizar a genealogia, levar a genealogia aos lugares mais distantes, ao maior número de pessoas possíveis, e não só a genealogia, mas também os assuntos correlatos, ok? Para quem não sabe o que é a genealogia, deixe-me explicar em poucas palavras. É o domínio da história que se dedica a compreender e a investigar a história da família por meio da transmissão dos sobrenomes e através da sobreposição de famílias através das gerações. Em miúdos, é a história da família. E Tiago, qual é a relação que a genealogia tem com os filhos bastardos? Tiago, filhos bastardos não é uma palavra muito pesada para se utilizar. Não, não é tão pesada. A palavra bastardos, ela já está no dicionário da língua portuguesa desde o século XVIII. Repito, desde o século XVIII. E vai aparecer aí na sua tela, na verdade, a definição de bastardos. Veja aí a definição na sua tela. Está escrito: bastardos, filho ilegítimo, cujo pai as leis não reconhecem. E aí existem outras definições. Vou repetir, está aí na tela. Filho ilegítimo, cujo pai as leis não reconhecem. Essa definição está no dicionário da língua portuguesa, está aí a capa na tela, do Rafael Blutot. É um dicionário da língua portuguesa do século XVIII, o dicionário mais antigo que se tem conhecimento. E a bastardia, filhos de mulheres solteiras ou filhos de homens que não reconheceram a paternidade, é uma situação muito mais antiga do que você imagina. Filhos bastardos também são conhecidos ou foram conhecidos na história como os filhos naturais, os chamados filhos ilegítimos, correto? Tiago, e qual é a relação disso com a genealogia? Pasme, as árvores genealógicas estão repletas de filhos ilegítimos, de filhos bastardos, porque você não deve imaginar, ou também não deve acreditar, que a árvore genealógica ela é composta simplesmente só por famílias que foram por casais que tiveram as suas uniões reconhecidas pela igreja ou pelo Estado por meio de um cartório. Isso é uma grande ilusão. Na grande maioria das vezes sim, mas em grande parte não, correto? E a função do genealogista é também desmistificar
quando você elabora a sua árvore genealógica, quando você desenvolve a sua genealogia, você começa a perceber que muitos folclores ou muitas lendas da sua família são simplesmente dissolvidas, né? A função do genealogista também é desconstruir determinadas verdades, além de reabilitar pessoas, porque todas as pessoas que compõem uma árvore genealógica estão mortas, elas não existem mais. Porém, o genealogista tem a capacidade, a habilidade, a função de ressuscitar esses indivíduos, reabilitar esses indivíduos, esses ancestrais, esses antepassados, que muitos eram filhos ilegítimos, filhos naturais, filhos bastardos, correto? E o mais interessante, Tiago, qual é a relação disso com os judeus sefaditas? E detalhe, o que é um judeu sefadita? Né? Para quem tropeçou aqui, um judeu sefadita é, na verdade, judeus que têm origem na Península Ibérica e que foram, em um dado momento da história, obrigados a se converter ao cristianismo, tornando-se cristãos novos, e todos os seus descendentes passaram a ser chamados de cristãos novos, que é um contraponto aos cristãos velhos, né, que eram pessoas que têm ascendência, né, a perder de vista dentro do cristianismo. E qual é a relação de genealogia, filhos bastardos e judeus sefaditas? Existe uma judia, uma cristã nova, que é ancestral de milhares de brasileiros. Fica aqui até o fim, você vai saber quem é. Que já certificou milhares, centenas de brasileiros na comunidade israelita de Lisboa, que já permitiu que vários brasileiros conseguissem a cidadania portuguesa e que era uma filha bastarda. Ela vai aparecer aí na tela, o nome dela está aí, é a Isabel de Carvalho Peixoto. A Isabel de Carvalho Peixoto era uma filha bastarda, filha de uma mãe solteira, que foi legitimada pelo rei de Portugal no século XVI. Vai aparecer na sua tela da onde essa informação é procedente. Veja aí o que é que diz, está aí na sua tela, que diz o seguinte: o Rui Dias casou com a filha natural de Jorge Peixoto Carvalho, que foi um dos primeiros povoadores portugueses do Faial, chamada Isabel de Carvalho Peixoto, natural dos Cedros, que depois foi legitimada por Dom João III, a 19 de junho de 1539, como filha de Peixoto e de Maria Lopes, solteira, repito, solteira, herdando a filha todos os bens do pai. Essa informação vai aparecer na tela aí, no boletim de número 7 do Instituto Histórico da Ilha Terceira, do ano de 1949, está aí na sua tela. Então, o que acontece? A Isabel de Carvalho Peixoto, né, era filha de uma mãe solteira, o pai não reconheceu, porém o rei, né, considerando que o pai era um indivíduo da alta nobreza, ligado aos povoadores do Faial, colonizadores, legitima ela e permite com que ela seja herdeira do seu pai. Correto? Correto. Então, essa é a relação que existe entre a genealogia, filhos bastardos e os judeus sefaditas, né? Quase ninguém sabe disso, mas milhares de brasileiros descendem da Isabel de Carvalho Peixoto, e a Isabel já permitiu que centenas e centenas de brasileiros fossem certificados na comunidade israelita de Lisboa. Tiago, qual é a distribuição social dos filhos bastardos na história? Os filhos bastardos estavam em todos os lugares, desde o Palácio da Pena, lá em Portugal, até as senzalas da América Portuguesa, do Brasil colonial, né? Eles estavam no meio da burguesia, entre os judeus, entre os católicos, entre os cristãos novos, entre os cristãos velhos, estavam em todos os lugares, né? Porque o filho bastardo, ele, como já falei, ele era não simplesmente só o filho de uma mãe solteira, mas também ele poderia ser o filho
de um casal que não tinha sua união reconhecida pela igreja, correto? É tanto que existe uma famosa história que já foi apresentada por mim aqui, num outro vídeo, um vídeo chamado Um Judeu Sefardita Desconhecido, né? E aí eu vou deixar no final desse vídeo um card aqui no canto da tela, aonde quem quiser saber melhor o que é um judeu sefardita, um cristão novo, quem foram esses personagens no tempo e no espaço, pode ir lá e pesquisar e assistir esse vídeo que vai ter muitas informações, inclusive sobrenomes, 40 sobrenomes que levam a judeus sefarditas aqui no Brasil, cristãos novos, correto? A história é a seguinte, na linhagem de Vicente Anês Bicudo, que é o pai de Francisco Bicudo, existe um irmão do Antônio Bicudo Carneiro, que é o Francisco Bicudo, né, que desembarca na Bahia e deixa larga descendência na Bahia e nos sertões de Minas Gerais. E nessa linhagem iniciada pelo Francisco Bicudo, existe um indivíduo chamado Sebastião Sutil, que carrega consigo uma filha, que ninguém sabe quem é a mãe, que é algo muito sui generis, né? Um pai solteiro, né? Uma filha natural com um pai solteiro, né? E esse personagem ele faz parte da história de muitos brasileiros. Agora eu quero falar para vocês como é a classificação dos filhos bastardos, dos filhos naturais. Os filhos bastardos, os filhos naturais, eles se classificam de 4 formas. O filho natural da mãe solteira, né? A mulher engravidava, a criança nascia, ela batizava o filho só com o nome dela. Aí existe uma outra classificação que é o filho natural de pai incógnito, né? O padre deixava muito claro lá no documento, né, que o pai era incógnito, né? Porque as constituições primeiras do arcebispado da Bahia dizia que o que era público e escandaloso não poderia ser registrado. E normalmente os filhos das escravas eram registrados assim, filho natural de pai incógnito, né? Também existiam os filhos naturais só com o nome do pai, né? A criança nascia, o pai pegava a criança, levava a pia batismal, batizava, registrava somente com o nome dele. Não se aparecia o nome da mãe. E também existe os filhos naturais com o nome dos pais, que é muito interessante. É aonde o documento de batismo ele serve como uma espécie de subdocumento de casamento. É aí que nós conseguimos captar ao longo da história, do tempo e do espaço, quem eram os casais que viviam em mancebia, que viviam em uniões não reconhecidas pela igreja, porque na hora que o filho nascia, o padre colocava filho de fulano e de fulana. Eles não eram casados, porque se fossem casados, o padre registraria filho legítimo de fulano e fulano, ou filho legítimo de fulano e de sua mulher, fulano de tal. Correto? Então, existem esses 4 tipos de filhos naturais. Qual era o destino, às vezes, desses filhos bastardos? Aí era muito variado, né? Havia a possibilidade do abandono de crianças. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre recém-nascidos abandonados na árvore genealógica, eram chamados os expostos, os enjeitados, né? Ou ele poderia ser exposto ao constrangimento social, ou mesmo à legitimação, como aconteceu com a Isabel de Carvalho Peixoto, ou mesmo os pais, quando os pais casavam, né, o padre fazia uma verbação lá, né, na borda do livro de batismo, botava fulano de tal, agora filho legítimo de fulano e fulano, porque os pais casaram, então ele tornou-se a partir daquele momento um filho legítimo, né? E para concluir esse vídeo, eu quero deixar para vocês algumas referências, né, que vai aparecer aí na tela, de livros que vocês podem consultar. A bibliografia é muito ampla sobre filhos bastardos, filhos naturais, filhos ilegítimos. E aparece aí na tela o primeiro livro, que é Os Bastardos do Império, um livro super importante falando sobre os filhos ilegítimos do Império do Brasil. Os Bastardos Reais, né, que são os filhos ilegítimos, né, tá aí na tela dos reis de Portugal, né?
E no final aparece aí a imagem de uma dissertação de mestrado chamada Teias de Caridade, que foi escrita por mim em 2009. Esse material está público no repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu falo sobre essa classificação dos filhos bastardos, pegando o caso de Natal no Rio Grande do Norte, correto? Então, esse é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se surpreendido com o caso da Isabel de Carvalho Peixoto, né, uma judia sefardita, uma cristã nova, que era uma filha bastarda e foi legitimada pelo rei de Portugal. Como eu disse no início, meu nome é Tiago Torres, eu sou historiador e genealogista. E se esse vídeo te ajudou, se você se sentiu contemplado, eu peço a você, se inscreva nesse vídeo, deixe seu like, acione o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que a genealogia chegue aos lugares mais distantes. É isso, muito obrigado e até a próxima.